Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre armazenamento de substâncias químicas. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o processo de rotulagem dessas substâncias. Então, o armazenamento e a destinação de produtos químicos, eles seguem algumas regras e algumas normas. Então, para evitar justamente para evitar riscos de acidentes. Então, esses acidentes, eles podem ser através de explosões, ou seja, quando por grande liberação de gases, como por exemplo GLP, hidrogênio e oxigênio, ou por perda do controle de uma reação química. Se você está trabalhando dentro do laboratório e está fazendo algum experimento que esteja acontecendo alguma reação química e às vezes ela foge do seu controle, então pode ser que tenha um risco de explosão, como por exemplo uma reação de descontrole de uma reação de polimerização. Outro risco de acidentes é com relação aos incêndios. Então, produtos químicos, materiais inflamáveis, como solventes derivados de petróleo, etanol e metanol, eles podem provocar algum tipo de incêndio. Perda de controle de reações químicas, por exemplo, aumento da temperatura em um tanque, liberando gases e vapores inflamáveis. Reatividade de produtos incompatíveis entre si, por exemplo, materiais oxidantes com materiais orgânicos. Até isso tem que se ter uma atenção que determinados produtos químicos, reagentes químicos, eles não devem ficar próximos um dos outros, justamente porque eles são incompatíveis e acabam provocando algum tipo de reação que possa levar a um incêndio. E, por exemplo, derrame acidental, ou a ruptura de uma embalagem, de um frasco, por exemplo, de um reagente químico, ou a tubulação, ou um vazamento em um tanque durante o transporte, isso aí pode provocar algum tipo de acidente. Outros riscos inerentes que podem acontecer relacionados a produtos químicos é o descarte inapropriado desses produtos, desses reagentes químicos, como por exemplo, descarte de embalagens em locais não autorizados, material de limpeza contaminado com produtos químicos, resíduos de produtos químicos descartados em locais não autorizados. Então, nós podemos observar aqui, a quantidade de frascos de reagentes químicos descartados aqui nessa área, ou seja, essa situação aqui ela é imprópria. Cada produto químico ele tem a sua ficha, então nessa ficha vem identificando ele a composição química e vem falando no tipo de descarte, onde se deve descartar aquele produto químico, aquele reagente químico, a forma como isso deve ser feito. Nós também temos riscos de acidentes relacionados à armazenagem irregular desses produtos químicos, ou seja, por exemplo, disposição incorreta de produtos em armazém. Exemplo, produtos ácidos junto com produtos alcalinos. Então, vai ocorrer uma reação química que pode gerar algum tipo de acidente. Local inadequado a armazenamento de produtos químicos. Eu te falei para vocês que no laboratório os produtos químicos eles são armazenados no almoxarifado e eles são armazenados de forma que produtos incompatíveis eles permaneçam distantes uns dos outros. Produtos vencidos junto com material válido para uso, então não pode qualquer reagente químico que esteja vencido, ele não deve ser colocado junto com produtos químicos que ainda está na data de validade, tanques incompatíveis com o produto que vai ser estocado. Então, nós podemos observar aqui, formas inapropriadas de armazenagem, os tambores todos um em cima do outro, na presença de calor, então isso aqui pode ocorrer algum tipo de reação química e alguma explosão. Bom,
Ainda com relação à armazenagem de produtos químicos no laboratório, o almoxarifado em locais em que se tenha que armazenar ou manipular substâncias químicas, elas devem ter em conta a sua composição, pois muitas delas reagem entre si de maneira violenta. Então, por isso que eu falei que cada produto químico ele tem a sua ficha de identificação, que deve estar no laboratório identificando quais são os produtos incompatíveis com aquele reagente químico, a forma de armazenagem correta daquele produto químico. Então, aqui nós temos o almoxarifado. O almoxarifado é o local onde é armazenado esses produtos químicos. Então, nesse almoxarifado deve ter um extintor de incêndio, o piso tem que ser impermeável e sem rachaduras, deve conter sinalização, sistema de contenção, uma localização segura, um sistema de exaustão, que no caso de algum acidente, em que produtos exalem gases, então tem que ter um sistema de exaustão para retirar esses gases daquele ambiente. Deve-se ter o chuveiro de emergência e lava-óleos, iluminação com lâmpadas à prova de explosão, ventilação, saída de emergência. E o armazenamento, por exemplo, eles têm que estar de acordo com a compatibilidade. Reagentes químicos que são incompatíveis, eles devem ficar o mais distantes possíveis. Algumas regras de segurança, nós já falamos de muitas regras e existe ainda muitas outras regras, por isso que é sempre bom ter no laboratório algumas fichas de identificação desses produtos com algumas normas. Então, toda vez que tiver alguma dúvida com relação a algum produto, procure essas fichas e leiam as normas de segurança daquele laboratório. Então, com relação aos produtos químicos, não descartar produto químico nas pias, limpar todo o material derramado em caso de derramamento de algum produto químico, não comer, beber e fumar dentro de laboratórios, armazenar os materiais respeitando as incompatibilidades. Toda substância ela deve ser identificada. Substâncias que não possuem rótulos, que não possuem identificação, elas não devem permanecer dentro do laboratório. Sempre lavar as mãos após manusear, antes e após manusear um produto químico e não pipetar qualquer tipo de produto químico, de reagente químico com a boca. Aqui nós temos algumas sinalizações que são presentes naqueles pictogramas que eu havia falado anteriormente, aqueles símbolos que são internacionais. Então, de acordo com a forma geométrica, tem o seu significado. Por exemplo, esses símbolos que tem essa fórmula, a forma geométrica redonda, indica obrigação e proibição. Já na fórmula de triângulo, indica perigo. Ou na forma de um quadrado ou de um quadrilátero, indica emergência ou indicação. Então, aqui nós temos as cores, né? O amarelo, o vermelho, o verde e o azul. Então, toda vez que aparecer essa placa na forma de um triângulo, e amarelo indica perigo, vermelho indica proibição, ou na forma redonda, ou na forma de um quadrado ou de um quadrilátero, indica material de combate a incêndios. Na forma verde, nós temos aqui o quadrado e o quadrilátero, indica segurança em situação de emergência. E na forma redonda, azul, indica obrigação. Então, com relação à destinação dos produtos químicos, então a embalagem vazia de produto químico, ele é uma fonte de perigo até que tenha sido efetivamente e corretamente descartada, ou seja, que não tenha mais nenhum produto químico dentro daquele frasco. Esta embalagem ela deve ser tratada como um resíduo perigoso. Então, embalagens vazias de produtos químicos e seus resíduos contidos nestas devem ser segregados e rotulados adequadamente para a sua destinação apropriada de acordo com a legislação. Então, para cada tipo de reagente químico tem a sua forma de descarte.
Então, evite causar riscos, destinando de maneira correta e segura as embalagens vazias de produtos químicos usados no seu processo industrial, seja materiais provenientes, por exemplo, de laboratório químico, de laboratório de pesquisa, de um laboratório que utiliza produtos biológicos, de um laboratório de análises clínicas, por exemplo. Então, todos esses produtos, esses resíduos gerados, eles devem ser destinados de forma correta. Então, as embalagens vazias, elas devem ser enviadas às empresas de destinação de resíduos que são licenciadas e autorizadas pelos órgãos ambientais. Então, esse descarte, ele deve ser feito conforme a lei e os regulamentos. Então, esses produtos, esse descarte dessas substâncias químicas, elas não devem ser descartadas de qualquer forma, porque ela vai poluir a natureza e vai trazer uma série de riscos, tanto para o meio ambiente quanto para o homem. Então, aqui foram algumas referências que foram utilizadas nessa aula, que vocês podem estar pesquisando, utilizando, né, nos estudos de vocês. Como eu sempre falo no final das aulas, eu sempre reforço, assistam as videoaulas, leiam material de apoio, participem dos fóruns de discussões e façam a atividade avaliativa. O conteúdo da nossa próxima aula vai ser relacionado a primeiros socorros e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, através do grupo de WhatsApp da sala, dos fóruns de discussões. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Bons estudos e até a próxima aula.